Então, eu vou apresentar o trabalho de história. O tema seria administração colonial, aí tem as capitanias hereditárias e o governo geral. Então, agora eu vou começar. Administração colonial, que seria a colonização. Então, em 1530, Portugal decidiu realizar a colonização e dar terras para a América. E isso teve 3 razões, né? A primeira seria que o governo português estava com risco de perder o novo território para os franceses. Porque os franceses, eles ignoraram o Tratado de Tordesilhas e ameaçaram tomar as terras que ainda não estavam ocupadas. A segunda razão seria que o comércio de especiarias, que estava ligado com o Oriente, estava cada vez mais complicado, pois as despesas de viagens elas eram grandes e Portugal estava enfrentando uma baixa, nos preços dos produtos por conta de ganhar a concorrência entre outros países. E a terceira razão, seria que o bom sucesso que estava tendo da Espanha, com a ocupação dos territórios americanos, eles estavam explorando ouro e prata. O marco da ocupação portuguesa na América, o Brasil então ele foi à expedição e foi comandada por Martim Afonso de Souza e foi enviada lá em 1530 pelo rei Dom Bosco III. Martim Afonso percorreu grande parte do litoral do Brasil e promoveu alguns ataques, algumas invasões pelo interior. E ele queria encontrar o objetivo, ele queria encontrar o ouro e a prata, mas não foi bem sucedido. E também é importante lembrar que a relação que tinha entre os europeus e os nativos, que seriam os povos que nasceram no país, relativamente era amigável, amistosa, Até esse momento, iria passar por uma grande mudança. E os portugueses também, eles estavam invadindo as terras dos indígenas e logo eles iriam impor um trabalho obrigatório. E aí ele iria ser com métodos, para ser seguidos entre os nativos. E os índios, então, eles viviam livres. E eles não estavam acostumados com um trabalho que iria ser forçado, Então, por isso, não foram todos que aceitaram, foram poucos. E a maioria deles reagiram de uma forma violência contra isso, E começou a ter os grandes conflitos, As capitanias hereditárias. O bom sucesso de Martim Afonso incentivou a coroa portuguesa a promover a ocupação de um próprio sistema, do território que lhe cabia na América, nos termos do Tratado de Tordesilhas. Para isso, o governo adotou um sistema de capitanias hereditárias. O sistema ele já tinha sido estabelecido com sucesso na colonização das ilhas do Atlântico. Na América Portuguesa, as terras elas foram divididas em grandes lotes e as pessoas da nobreza, chefes militares que estavam interessados que iam administrá-las. Esses administradores eles eram chamados de capitães donatários. As capitanias elas não surgiram um efeito que eles queriam, um efeito esperado. Somente 2 que deu riqueza, por causa da produção do açúcar. O sistema de capitanias hereditárias acabou se estendendo até no século XVIII. Durante esse período, as capitanias elas foram colocadas novamente, adquiridas novamente, pela coroa portuguesa, pela compra, Perderam o caráter privado, mas eles ficaram para administrar. Já em 1754, todos já haviam sido colocados definitivamente pelo poder político. As causas do fracasso das capitanias hereditárias foi falta de recurso e desinteresse dos capitães donatários, violência dos indígenas, a falta de apoio da coroa portuguesa e também a administração entre o governo português e os capitães donatários.
O governo geral. Como as capitanias tinham cumprido o que a coroa portuguesa queria, voltou ao problema inicial de ocupar e defender as terras e fazer dar dinheiro. Com esse objetivo, a coroa, lá em 1548, criou um cargo de governador-geral, que era uma espécie de representante do rei da colônia e estava acima dos donatários. E a sua ação era de arrumar por um regime de roteiro. A sede do governador, do governo geral, foi estabelecida em 1549 na capitania da Bahia, comprado dos donatários. Com a instituição do governo geral, a administração colonial ficou centralizada em prejuízo do poder, quase sem limites dos donatários. Os 3 primeiros governadores foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Tomé de Souza foi em 1549 até 1553. Teve a construção da cidade de Salvador, na Bahia, que foi a primeira capital do Brasil, a chegada dos primeiros jesuítas, a instalação dos bispados do Brasil e também a introdução da criação de gados bovinos trazidos das ilhas africanas. E também tem Duarte da Costa, que foi de 1553 a 1558. Teve a chegada do padre jesuíta, e aí depois foi José de Anchieta, que fundou um colégio de São Paulo. Teve a morte do bispo Dom Pero Fernandes Sardinha, e aí também teve a invasão francesa na Baía de Guanabara. E também, agora eu vou falar sobre Mendes Sá, que foi em 1558 até 1572. Então teve, a fundação da cidade de São Sebastião, a expulsão dos franceses lá em 1567 e consolidou com sua excelente administração de governo geral, que foi muito bem, e permaneceu até o cargo até a sua morte.